Fala, futuros milionários, aqui é o Caio. Alerta total nas altcoins nesse momento e eu vou explicar aqui para vocês o porquê, tá? Presta atenção nesse vídeo porque senão você pode deixar de fazer muito dinheiro, inclusive perder muito dinheiro se não ficar atento a esse movimento. Primeira coisa que está acontecendo aqui, ó, que vocês precisam entender. Eu vou tirar isso daqui, ó, para ficar mais limpo aqui o gráfico. Olha só, o Bitcoin ele está nesse canal lateral aqui. O que nós precisamos, tá, para essa semana? O Bitcoin ele precisa romper essa LTB amarela, romper os 109 mil dólares e se manter acima. E também romper o topo histórico aqui dessa linha azul, em 112 mil dólares. Se o Bitcoin conseguir fazer esse rompimento, isso vai trazer uma aceleração para o mercado. Vai começar o dinheiro a fluir para as altcoins e nós vamos ver muitas altcoins subindo muito. Se o Bitcoin romper isso daqui e se manter acima, tá? Só que, se o Bitcoin bater cabeça aqui, fazer igual ele fez aqui, ó, bater cabeça aqui no 109, não conseguiu ultrapassar, ou então romper isso daqui e depois voltar aqui para baixo, nós vamos ver as altcoins sangrando muito, muito, muito mais. Porque se o Bitcoin voltar aqui para baixo, a tendência é ele voltar aqui para o fundo, talvez até retestar esse suporte aqui na região de 92 mil dólares, porque aqui tem um interesse comprador gigantesco, ó, tá vendo? Esse indicador aqui ele é muito bom, ele nos mostra onde que o institucional ele tem mais interesse em estar acumulando Bitcoin. Olha isso daqui, essa região aqui, próxima desse suporte de 92 mil dólares, é uma região de altíssimo interesse institucional. Então, se o Bitcoin não conseguir romper isso daqui dessa vez, voltar aqui para baixo, nós temos chances até de buscar essa região aqui. Então, isso traria quedas muito maiores para as altcoins. Quer dizer que é o que vai acontecer? Quer dizer que você tem que ficar desesperado? Não, mas você precisa ficar esperto quanto a isso. O que eu vou fazer? Eu já vou mostrar o gráfico das altcoins para vocês, mostrar algumas aqui, tá? Mas se o Bitcoin, eu vou analisar o gráfico de 4 horas, ele bater cabeça aqui nessa região, ou então fizer um falso rompimento para voltar aqui para baixo, é lógico, eu vou estar alertando aqui vocês, então se inscreve aí no canal para você não perder caso isso aconteça, eu vou estar alertando aqui. Mas se eu ver que ele formou topo aqui nessa região, primeira coisa que eu vou fazer vai ser realizar lucro em várias altcoins, principalmente Pendle, tá? Deixa eu pegar aqui o gráfico da Pendle. Eu fiz uma compra na Pendle muito grande, ali na região de 2,40, ó. Nessa queda que ela fez aqui embaixo, tá vendo? Então, eu tô com um lucrinho legal aqui na Pendle. Ela pode, se o Bitcoin voltar a cair mais, ela pode voltar aqui para 2,50, quem sabe retestar os 2 dólares, esse suporte aqui. Então, não compensa ficar segurando, certo? E isso é lógico se o Bitcoin falhar aqui e mostrar topo, e eu vou avisar aqui vocês. Outra coisa, eu tenho um grupo, minha comunidade gratuita, onde eu mando várias oportunidades e eu consigo avisar vocês mais rápido lá. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? Minha comunidade é só entrar lá, é um grupo no WhatsApp para você receber minhas atualizações e oportunidades também, tá bom? Então é lógico, nós ainda podemos subir mais 1, 2 dias, o Bitcoin ainda pode fazer um falso rompimento, por quê? Nós temos muita liquidez para buscar aqui, ó, tá vendo? Em 111 mil dólares. Então, ele poderia fazer isso daqui, buscar essa liquidez aqui em 111, ó, um pouquinho aqui abaixo, ó, buscar aqui essa liquidez em 111 e depois voltar aqui para baixo. Então, fiquem ligados aqui. O Bitcoin ele precisa, nesse momento aqui, essa semana, mostrar força. Força, uma vela verde aqui, ó, rompendo tudo. E ele pode até voltar para retestar, mas ele precisa se manter acima dos 109 mil dólares. Tá? Se ele voltar aqui para baixo, fizer topo, cara, isso daqui pode ser terrível para as altcoins. E é lógico, dependendo do preço que você comprou, se você estiver com caixa, se você fez gestão de risco, você nem precisa se preocupar. Aproveita para realizar um pouco de lucro aqui, beleza? Agora, se você está sem gestão de risco, se você comprou altcoins num preço muito exagerado, né, muito próximo do topo, se você acabou de entrar no mercado, fica ligado nisso daqui. Tá bom? Ele ainda não rompeu, vamos aguardar para ver se ele vai conseguir romper, porque pode ser que ele rompa isso daqui, o mercado acelere e tudo começa a subir de uma forma gigantesca. E uma hora isso vai acontecer, tá? Só que eu estou alertando vocês para vocês ficarem de olho por causa das altcoins, principalmente as de mais risco. Olha isso daqui, o Bitcoin está subindo e elas estão caindo. O Bitcoin está positivo e elas estão caindo. Cara, o Bitcoin está subindo muito nesses 3 últimos dias, tem altcoin caindo só hoje 8%. Então tem que tomar cuidado. Vamos dar uma olhadinha aqui nas altcoins? Ó, Pendle está em tendência de baixa, a maioria está em tendência de baixa, tá? Caio, quais estão fortes?
As que estavam fortes era a Maker. Vamos ver aqui, ó. A Maker por enquanto ainda está forte. Outra que também estava forte é a Aave. Vamos ver. Continua forte, mas são poucas. São essas, a maioria está muito fraca. Até a Solana, que é a Solana, está em tendência de baixa. Topos e fundos descendentes. Perdeu o suporte, perdeu o fundo anterior, perdeu média de 80. Então, você pode ver até mesmo o Ethereum, olha isso daqui. O Ethereum, por enquanto, ele está conseguindo segurar. Mas se ele perder aqui a média e voltar aqui para baixo e perder esse fundo aqui, esquece. Ele pode cair bem mais, tá? Mas vamos aguardar, tá? Porque isso daqui pode ser simplesmente uma armadilha para voltar a subir, uma busca de liquidez para voltar a subir. A maioria tá bem fraca, tá, pessoal? Ó, Link, muito fraca também. A maioria está em zona de resistência. Esse gráfico aqui representa o quanto de dinheiro está entrando ou saindo das altcoins, tirando o Ethereum, tá? E observa só, a maioria está em tendência de baixa, em zona de resistência. O que isso significa? No primeiro sinal de fraqueza do Bitcoin, se ele fizer um dia de queda, elas vão desabar. Simples, tá? Caio, o que você está fazendo? Eu estou de olho nisso daqui e também estou entrando com alguns shorts. Ó, por exemplo, a Cookie é uma altcoin que deu sinal de venda. A maioria deu sinal de venda, tá? Mas eu estou indo leve agora porque o Bitcoin ainda está subindo. Se o Bitcoin voltar a explodir, elas podem voltar a subir. Mas a Cookie deu sinal de venda aqui, eu entrei nela apostando na queda, tá? Para lucrar com uma pernada de baixa. É isso que a gente faz durante a tendência de baixa. Outra altcoin que também estava forte era a Hype. Vamos dar uma olhadinha, ó. A Hype continua forte, continua acima de suporte, acima da média. Tá vendo? São poucas. A Hype, a Maker, a Aave, ó, a Zebek continua acima da média, tá legal. Só que o gráfico não tá tão bonito não, tá? Ela precisa se manter aqui acima agora, voltar em tendência de alta forte aqui. Tá bom? Agora, a maioria, ó, as meme coins, ó, tendência de baixa, resistência, WIF, tendência de baixa. Ó, tá tentando retornar aqui, mas eu não boto fé não. Ó, PEP, que é uma das altcoins mais fortes, a tendência agora é ela voltar aqui para esse suporte aqui, ó. É lógico, elas estão dependendo do Bitcoin. Se o Bitcoin mostrar força rompendo o topo, beleza, elas tendem a voltar a subir forte. Agora, se isso não acontecer, meus amigos, a gente pode ver as altcoins sofrendo muito mais, tá? Ó, a DOG tá mostrando força, só que eu acredito que ela só vai romper isso daqui com força e se manter acima dependendo do Bitcoin, se o Bitcoin continuar mostrando força, tá? E ela tá em resistência, ela tá boa, inclusive eu entrei com short aqui nela também, tá? Ela deu um sinal de venda aqui, ela tá subindo, né? Não tá andando, ela tá indo na direção contrária do mercado, ó, como vocês podem ver, mas tá em zona de resistência também, tá? Vamos dar, ó, a ENA fraquíssima também, pode voltar a cair mais. Injective é um projeto que eu gosto muito, mas ó, perdeu o fundo anterior, perdeu média, a maioria tá assim, FET também gosto muito, perdeu média. Nós precisaríamos ver o quê? O Bitcoin rompendo para ver as altcoins rompendo também e voltando em tendência de alta. Aí fica bonito, tá? Mas tomem muito cuidado. XRP também, ó, em zona de resistência, tá? Então tomem cuidado, estamos dependendo totalmente do Bitcoin. Mas não basta só o Bitcoin subir, porque ele está subindo. Ele está subindo bem, ele está muito forte. O Bitcoin está mostrando muita força. Só que olha as altcoins. Por que isso está acontecendo? Primeiro, por dois motivos. Tá o mundo inteiro nesse momento de olho no rompimento do Bitcoin. Então, quando o Bitcoin tá para romper topo, o dinheiro começa a fluir para o Bitcoin, porque ele precisa do máximo de força possível para fazer esse rompimento. Então, é normal que o dinheiro saia das altcoins e vá para o Bitcoin nesse momento, porque tá todo mundo aguardando esse rompimento. E após, quando que as altcoins vão subir, cai? De verdade, é após o rompimento. Quando o Bitcoin romper e se manter acima, aí o dinheiro começa a fluir pesado para as altcoins e a gente vai ver as altcoins subindo muito. Tá? Só que enquanto isso não acontecer, cara, as altcoins tendem a sofrer mais, certo? E se o Bitcoin bater cabeça aqui e voltar, tomem cuidado, tá? Não basta só romper o 109, ele precisa se manter acima do 109, tá bom? Mas se ele voltar aqui para baixo, começar a cair, tentar voltar aqui para a média aqui, aí, meus amigos, as altcoins vão sofrer mais, tá? Então aproveite esse momento aqui, se ele bater cabeça aqui e não conseguir romper, para estar realizando lucro, principalmente no que é muito arriscado, tá? Gemas, meme coins pequenas, altcoins pequenas. E também aproveite, se você souber o que você está fazendo, lógico, para estar shortando o mercado. Cara, eu quero shortar junto com você. Eu quero lucrar junto com você. Entra lá na minha comunidade gratuita, porque lá eu falo mais sobre o meu grupo VIP e tudo mais. Beleza? Então, fiquem de olho nas altcoins. Mais novidades eu venho trazer aqui para vocês. Tamo junto, até a próxima. É nóis.